Bem-vindos investidores e investidoras aqui da gringa, o meu nome é Raul Engel e eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre Tax Return para investimentos, certo? Então, para isso, o que eu fiz primeiro? Eu decidi jogar essas perguntas lá no nosso Insta, lá no grupo do Facebook também, o pessoal que foi mandando mensagem aqui nos outros vídeos do YouTube, para fazer o quê? Para saber um pouco mais sobre quais são os pontos que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o nosso Tax Return aqui na Austrália. Para quem não sabe, para quem de repente ainda não está aqui na Austrália, o ano fiscal australiano, ele vai funcionar do dia 1º de julho até o dia 30 de junho do outro ano. Então ele é um pouco diferente de que, por exemplo, a gente está acostumado no Brasil de ser de janeiro até dezembro. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque durante o vídeo, algumas perguntas que eu fiz para a Elaine, que é a nossa super convidada de hoje, que além de ser uma excepcional profissional, é a nossa contadora há mais de 2 anos aqui na Austrália. Então, quando eu reuni as perguntas e mandei para ela, uma das coisas que vocês vão perceber nas respostas é o que? Quando a gente fala do ano, preste atenção, porque não necessariamente é o ano do nosso calendário anual, mas é o calendário de tax, certo? Então sempre keep that in mind, que é de julho até junho do ano seguinte. Então eu vou parar por aqui, vou começar a passar as respostas que a Elaine passou pra gente. E pessoal, todos os contatos da Elaine estarão aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser fazer o contato com ela diretamente, para que possa fazer ou seu tax return ou que tirem respostas, ou melhor, que tenham perguntas mais específicas, que cada caso é um caso. Então, para de enrolação, bora pro vídeo e vamos lá. Olá pessoal, eu sou Elaine ou Elaine, depende do lugar do Brasil que você é. E eu sou contadora formada na Austrália e eu vim aqui a pedido do nosso queridíssimo Raul falar um pouquinho sobre imposto de renda na Austrália para quem possui investimentos. Eu vou falar de uma forma bem geral, apenas a título informativo, porque cada caso é um caso específico, né? Vai depender muito da sua própria circunstância, por exemplo, o tipo de visto que você tem, se você é cidadão australiano ou não, se você está residindo no país ou fora do país. Então, caso você tenha alguma dúvida bem mais específica, você pode entrar em contato comigo que eu analiso a sua própria situação e te dou uma resposta mais voltada para o seu próprio caso. Você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail ou através da minha página no Facebook, Elaine de Souza. Hoje eu vou responder as 5 perguntas mais frequentes que o Raul recebe, né? E vou responder de uma forma mais geral que vai valer para a maioria das pessoas. Então, espero poder ajudar dessa forma. As rendas de investimento nada mais são do que aquelas rendas que você receba proveniente do seu investimento. Então, os tipos que você deve declarar no seu imposto de renda são os juros de banco, por exemplo, se caso você tenha um savings account, que é aquela conta poupança, e você receba juros, esses juros têm que ser declarados. Os dividendos que você também tenha recebido durante o ano, e é importante eu falar aqui que alguns dividendos eles possuem um franking credit anexado a ele. E esses franking credits, eles entram também como uma renda extra, tá? Só que no final você vai receber esses créditos como um abatimento do seu imposto a pagar, podendo até receber um reembolso. A outra forma de renda de investimento que deve ser declarada são os aluguéis que você receba, as distribuições de fundos, de trusts, por exemplo, e também os ganhos de capitais na venda de um investimento, tá? Tudo isso tem que ser declarado no seu imposto de renda. Essas rendas, elas não são taxadas separadamente, elas fazem parte da sua renda total, tá? Então ela é adicionada ao seu salário e no caso se você for um solo trader, ela é adicionado ao recebimento do seu negócio também. É importante eu falar aqui a diferença entre quem é residente temporário e quem é residente permanente ou cidadão. Por quê? Quem está no visto temporário ou quem não reside na Austrália, quem é o foreign resident, ele só vai geralmente pagar imposto
naquela renda recebida da Austrália. Já o residente permanente e o cidadão, ele vai ser taxado na renda total recebida em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, se você tem um evento de ganho de capital lá no Brasil e você está no visto temporário, você não precisa declarar esse ganho de capital aqui na Austrália. Mas se você for residente permanente ou cidadão, é necessário fazer essa declaração aqui na Austrália também. Os ganhos e as perdas de capitais nada mais são do que a diferença entre o valor que você comprou e o quanto você recebeu. Então, por exemplo, se caso você tenha vendido o seu investimento por um valor maior do que o valor que você comprou, você vai ter um ganho de capital. Mas se você tiver vendido o seu investimento por um valor menor do que o valor que você comprou, você vai ter uma perda de capital. As perdas e os ganhos, elas devem ser declaradas no seu imposto de renda no ano que acontece, tá? E é importante eu falar aqui que os ganhos de capitais, elas são somadas às suas outras rendas, né? Então, ela pode aumentar consideravelmente o imposto que você tem que pagar. Então, mantenha isso em mente, tá? Já as perdas, elas não podem ser usadas para abater as outras rendas, né? Então, se caso você tenha comprado um investimento por 100 mil e vendeu por 50 mil, você vai ter essa perda de 50 mil dólares, né? Só que essa perda você não vai poder usar para abater o seu salário, por exemplo. Você só vai poder manter essas perdas e usá-las quando você tiver um ganho de capital na venda de um outro investimento. Então, se daqui a ano que vem você tiver vendido um outro investimento e tiver um ganho de 100 mil, você vai poder usar esses 50 mil para poder abater esses 100 mil e aí vai pagar o imposto de renda em apenas 50 mil dólares, tá? É importante também eu falar aqui que em relação aos ganhos de capitais, se você manter o seu investimento por mais de um ano, você tem um desconto, né, de 50% nesse ganho de capital. Mas se você vender o seu investimento com menos de um ano, você não vai ter esse desconto. Manter os registros de todos os acontecimentos relacionados ao seu investimento são importantes para que você possa deduzir todos os gastos relacionados a ele e também para que você saiba quanto de ganho de capital ou perda de capital você teve ao vender o investimento. Os registros eles devem ser mantidos por 5 anos após a declaração do imposto de renda. Eles têm que ser em inglês ou então de fácil tradução, tá bom? E vocês devem manter todos aqueles documentos referentes à compra, à venda ou aos gastos que você teve ou aos recebimentos que você teve durante o ano, tá? Por exemplo, você pode manter os extratos bancários, as declarações anuais que a empresa manda para vocês, né? Por exemplo, de distribuições de fundos, né? As declarações de dividendos pagos, os contratos de compra e venda e todos aqueles detalhes de gastos que você tenha tido por conta do investimento, tá bom? É importante também manter o registro de perdas que você tenha tido, né, em anos anteriores, porque essas perdas elas são usadas no futuro para poder abater os ganhos. Então, é importante que você saiba certinho quanto de perda você já acumulou, né, para poder abater de ganhos futuros. Você pode deduzir os custos da compra, da manutenção e da venda do seu investimento. Então, por exemplo, se você tem uma conta bancária específica para o investimento, as taxas bancárias cobradas, elas podem ser deduzidas. Se você tenha pego um empréstimo, por exemplo, para poder comprar um investimento, os juros que você pagou nesse empréstimo também pode ser deduzido. As taxas de gerenciamento
para poder fazer aquela mudança do mix de investimento, pode ser deduzido. E caso você faça aquela compra e venda de ações, né, você pode deduzir uma porcentagem da internet ou do computador. Você pode deduzir também assinaturas de artigos específicos e livros específicos que, caso você compre para poder aprender mais sobre como fazer essas transações. Então, é importante só que você mantenha os registros desses gastos para poder colocar no seu imposto de renda e ter a evidência desses gastos, né, caso seja necessário. Bem, o Positive Gearing é quando você pega um empréstimo para comprar um investimento e a renda que você recebe durante o ano, por exemplo, de aluguéis ou dividendos, elas são maiores do que os gastos relacionados a esse investimento. Então, nesse caso, você vai ter uma renda extra vindo, né? Você vai estar positivo e aí você vai pagar imposto nessa renda extra que você recebeu. Já o Negative Gearing é quando os custos para manter o investimento eles são maiores do que a renda que você recebe durante o ano. E aí, nesse caso, como os custos, os gastos com os investimentos, eles são deduzíveis, você vai poder usar essa perda para poder abater as outras rendas que você tenha tido no seu nome. Então, ela é diferente da perda de capital. Porque a perda de capital é quando você vende um investimento e aí você pega essa perda, você não pode usar essa perda para abater as outras rendas. Mas nesse caso, quando você está negativo em decorrência da manutenção do seu investimento, você pode sim usar esse negativo para deduzir as outras rendas que você recebe. É importante eu falar aqui que o objetivo, quando você tem perdas durante o ano, né, em decorrência ao seu investimento, é que ocorra um crescimento de capital para poder compensar essas perdas que você teve durante o ano, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha respondido algumas dúvidas que vocês tenham tido mesmo e que tenha ajudado vocês. E se caso vocês precisem de mais informações, podem entrar em contato comigo, que eu vou ficar super feliz em ajudar vocês. Muito obrigada! E aí, galera, gostaram do vídeo? Bom, sou suspeito para falar, eu sou um fãzaço da Elaine, eu acho o trabalho dela excepcional e ela é sempre muito esclarecedora, ela sempre tenta realmente deixar o nosso caminho muito claro e nos guiar realmente nesse ponto em relação a toda a questão fiscal, que é muito importante, tá? Então, compartilhando um caso pessoal nosso aqui, antes da gente aplicar para nossa residência, nós fizemos uma consulta com a Elaine, nós conversamos tudo, passamos todo o nosso histórico, revisamos declarações de imposto de renda aqui da Austrália antigas, nós fizemos revisões sobre isso para que pudéssemos estar completamente 110% dentro da lei, para que a gente não pudesse ter nenhum problema para o nosso futuro. Então essa é mais uma dica que eu dou, gente, pensem no futuro de vocês, certo? Às vezes o pessoal quer economizar um pouquinho aqui, economizar um pouquinho ali, tentando fazer alguma coisa, um jeitinho. Gente, por favor, pensem no futuro de vocês aqui na Austrália. Já imaginou se vocês perdem uma oportunidade de um visto porque são pegos fazendo alguma coisa errada, principalmente em relação a tax return, tá certo? Meu agradecimento especial novamente, Elaine, muito obrigado pela tua ajuda, muito obrigado pelas respostas, espero que vocês tenham gostado e, claro, se vocês curtiram, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e mandem isso para mais gente. Porque eu tenho certeza que investimentos e tax return, eles vão caminhar sempre juntos e é muito importante a gente estar ciente do que a gente tem que cuidar e do que a gente pode fazer em relação a isso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.